sobre adequação, falei sobre tempestividade. Vamos para o quarto pressuposto recursal? Quarto pressuposto recursal é a regularidade. Regularidade. Isso mesmo. Significa que o recurso deve obedecer aos seus requisitos legais. Cada recurso tem requisitos diferentes. Esses requisitos diferentes devem ser respeitados, sob pena de o mérito daquele recurso não ser julgado. Vou te dar alguns exemplos. No processo penal nós temos um recurso chamado carta testemunhável. Nesse recurso carta testemunhável, um recurso próprio do processo penal, a parte recorrente tem que juntar alguns documentos, tem que juntar cópias de algumas decisões, de alguns atos. Se essa regra não for respeitada, não haverá a regularidade. Outro exemplo, recurso extraordinário. Recurso extraordinário tem um procedimento especial, tem requisitos diferentes dos outros recursos. Se esses requisitos não forem respeitados, estaremos diante da irregularidade, que impedirá o julgamento do mérito recursal. Tudo bem até agora? Então falei do cabimento, adequação, tempestividade, regularidade. E vamos continuando nos pressupostos recursais. Temos um que é bem interessante. A inexistência de fato impeditivo ou fato extintivo. Repetindo, inexistência de fato impeditivo ou fato extintivo. A diferença é a seguinte: fato impeditivo é aquele que acontece antes da interposição do recurso. Antes do recurso ser interposto, acontece um fato impeditivo. Vou te dar um exemplo: renúncia. Imagine que a parte renuncia ao direito de recorrer. Isso é possível. Ela pode dizer taxativamente que, olha, eu não desejo recorrer contra essa decisão. Isso é renúncia. Quem renuncia ao recurso não pode recorrer no dia seguinte. É aquilo que processualmente nós chamamos de preclusão lógica. Se a pessoa renunciou num dia, não pode no outro dia mudar de ideia e dizer que quer recorrer. Então a renúncia é um exemplo de causa impeditiva, é um fato impeditivo do recurso. Atenção, meus amigos, guarde uma coisa que hoje em dia é pacífico na jurisprudência, tanto do STF quanto do STJ. A prisão, o recolhimento do réu à prisão, não é mais pressuposto recursal. O recolhimento do réu à prisão não é mais pressuposto recursal. Te explico melhor. Antigamente, em algumas decisões, para o réu recorrer, ele tinha que se recolher à prisão. Era assim. Algumas decisões, algumas sentenças condenatórias ou pronúncia, se o réu quisesse recorrer, tinha que se recolher à prisão. Isso não existe mais no Brasil. Nem o STF, nem o STJ admitem a prisão como pressuposto recursal. Sabe por quê? Uma coisa é a necessidade do réu estar preso ou não. Isso é uma coisa. Tem os seus pressupostos, tem os seus requisitos. Outra coisa é o direito de recorrer. E o direito de recorrer não pode estar condicionado ao fato do réu estar preso ou não. Então guarde isso. A prisão não é mais pressuposto recursal. Eu falei para vocês sobre o fato impeditivo do recurso, aquele que acontece antes do recurso, não é? Antes da interposição. Temos também o fato extintivo. Como eu te disse, fato extintivo é aquele que acontece depois da interposição do recurso. O exemplo maior que temos no Brasil é a desistência. Depois que a parte recorreu, depois que a parte interpôs o seu recurso, ela desiste. Diz que não quer que aquele recurso tenha o seu prosseguimento regular. Isso é desistência. Alguém poderia perguntar, Flávio, o Ministério Público pode também desistir dos recursos que ele interpôs? O MP também pode? Não. Existe previsão expressa no Código de Processo Penal dizendo que o MP, o Ministério Público, não pode desistir dos recursos por ele interpostos.
Alguns chamam isso de princípio da indesistibilidade. Promotor não pode desistir dos recursos interpostos. A defesa pode. A defesa pode desistir, bem como o querelante, na ação penal privada, também pode desistir dos recursos eventualmente interpostos. E se houver divergência, alguém também poderia perguntar, e se houver divergência entre o réu e o seu advogado? O réu quer recorrer, seu advogado quer desistir. Ou o réu quer desistir e o advogado quer recorrer. Havendo divergência, prevalece a vontade de quem? Olha, já houve posição para todos os lados, já houve posição no sentido de que prevalece a vontade do réu, já que ele pode constituir um novo advogado, ele pode o mais. Tem gente que acha que prevalece a vontade do advogado, porque esse tem conhecimentos jurídicos maiores, mas tem prevalecido na doutrina o entendimento de que prevalece a vontade de quem quer recorrer. Se é o réu que quer recorrer, prevalece a sua vontade. Se é o advogado que quer recorrer, prevalece a sua vontade. Então, prevalece a vontade de quem quer recorrer. E para terminar, os pressupostos recursais, há dois pressupostos recursais, por fim, que são chamados de pressupostos subjetivos. É o interesse e a legitimidade. Interesse e a legitimidade. Quem é que tem interesse em recorrer? Tem uma palavrinha mágica para identificar esse interesse em recorrer. A palavrinha mágica é sucumbência. Sucumbência. Isso mesmo. Sucumbência, que na língua portuguesa significa perda. Sucumbência é perda. Então, para que uma pessoa tenha interesse em recorrer, deve existir a sucumbência. Significa que ela perdeu alguma coisa. Perdeu alguma coisa da qual ela tinha interesse. Por exemplo, o promotor queria a pena máxima, mas o juiz condenou a pena mínima. Houve uma sucumbência parcial. Ou o promotor queria a condenação e o juiz absolveu. Temos sucumbência. Ou o réu que queria a absolvição e o juiz condenou. Sucumbência. Então, meus caros amigos, para identificar o interesse, basta identificar a sucumbência, a perda total ou parcial daquilo que foi pleiteado. E por fim, além do interesse, nós temos a legitimidade. A legitimidade. A pessoa que recorre tem que ter legitimidade para fazê-lo, legitimidade para tal. No processo penal funciona assim. Na ação penal pública, tem legitimidade para recorrer, além das partes. O Ministério Público e o réu, além dessas duas partes, também temos a possibilidade do assistente de acusação. A vítima contrata um advogado e pode se habilitar como assistente da acusação. Também poderá recorrer, em alguns casos, em algumas situações. E na ação penal privada, terão interesse em recorrer, terão legitimidade para recorrer o querelante, que é o autor da ação penal, o réu, claro, que é a parte passiva dessa ação penal, e também é possível, em muitos casos, o Ministério Público recorrer como fiscal da lei, em favor do réu. Então, na ação privada, além de querelante e querelado, poderá também o Ministério Público, em alguns casos, recorrer em favor do réu como fiscal da lei. Assim, meus amigos, eu falei com vocês sobre os pressupostos recursais: cabimento, adequação, tempestividade, regularidade, inexistência de fato impeditivo ou fato extintivo, legitimidade e interesse. Tudo bem, meus caros amigos e amigas? Identificaram quais são os pressupostos recursais e suas características principais? Agora vamos responder a perguntas que nos foram encaminhadas por telespectadores de todo o Brasil. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje? Vamos a ele. Pergunte ao professor. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Iniciamos, portanto, o segundo bloco do nosso programa de hoje. O bloco denominado Pergunte ao Professor. Você sabe que nesse bloco você também pode participar. Você também pode mandar as suas indagações, as suas observações, os seus comentários para o nosso e-mail, para o nosso endereço eletrônico, que é provafinal@lfg.com.br.
Vamos ver as perguntas que nos foram encaminhadas no